casa era ampla, antiga e sólida. Tinha paredes grossas e janelas com vidros que vibravam quando o vento passava forte. Não era luxuosa, mas havia nela uma elegância silenciosa, dessas que não se mostram de imediato. Ficava num bairro calmo, quase esquecido pelo tempo, e acolhia os encontros da família nos feriados com uma constância ritual. Era lá que Ana passaria as próximas semanas, durante a pausa dos estudos, enquanto os pais viajavam. O convite tinha vindo da tia por afinidade, casada com o irmão de seu pai, um homem ausente e distraído, sempre em viagens, raramente em casa. A tia se chamava Beatriz. Era o tipo de mulher que deixava um rastro, alta, cabelos escuros presos com descuido, um olhar demorado demais para ser inocente e uma voz que parecia sempre à beira de um segredo. Vivia com uma elegância que parecia surgir do nada. Os vestidos caíam bem, como se tivessem sido moldados sobre o corpo. Os gestos eram leves, sem pressa. Quando andava pela casa, o som de seus passos parecia orquestrado com a respiração do lugar. Ana, aos 24, se via ali como uma presença discreta. Evitava atrapalhar. Passava os dias lendo, ouvindo música com fones de ouvido e ajudando onde podia, mas aos poucos começou a notar os detalhes, as pequenas pausas nos olhares de Beatriz, a maneira como sua voz mudava de timbre quando se referia a ela, o riso baixo que vinha depois do silêncio. Como se houvesse uma segunda camada em tudo o que diziam. O marido de Beatriz, seu tio Carlos, vivia viajando. No máximo, uma presença nos finais de semana e, mesmo assim, ausente de corpo e de alma. A ausência dele transformava a casa num território feminino, regido pela delicadeza cuidadosa de Beatriz, e com o tempo, Ana passou a sentir que havia uma tensão suspensa entre as duas, algo que ainda não era nomeado, mas que caminhava lentamente entre elas, como um gato à espreita. Foi numa tarde nublada que tudo começou a mudar. Chovia, fina e constante, deixando os vidros embaçados e o ar levemente úmido. Ana havia terminado de organizar as roupas lavadas quando Beatriz surgiu no corredor, os cabelos soltos e uma expressão que misturava cansaço e algo mais difícil de decifrar. Ela pediu ajuda para separar algumas roupas de inverno no armário do quarto dela. Tem coisa demais, não sei mais o que guardo e o que dou. Você me ajuda? Ana assentiu e a seguiu. O quarto de Beatriz tinha cheiro de lavanda, tecidos macios e uma luz quente, confortável. O armário era embutido, de portas largas, com cabides de madeira e caixas organizadas com meticulosidade. Quando Ana entrou ali, sentiu-se envolta em um casulo, um espaço que parecia separado do resto da casa. Íntimo demais, acolhedor demais. A porta se fechou atrás de si com um estalo suave. Beatriz se virou, com um leve sorriso no canto da boca. Às vezes venho aqui só para respirar. Ana riu, tentando disfarçar o arrepio que lhe subiu pelas costas. Tem cheiro de paz, respondeu, puxando uma caixa. Começaram a vasculhar juntas as roupas, lado a lado, os braços se tocando por acidente mais vezes do que o necessário. O espaço era apertado e a proximidade inevitável. A cada toque, um silêncio pequeno se abria entre elas. Beatriz pegava vestidos, levava ao corpo, pedia a opinião de Ana e ela, sem saber por quê, sentia a voz falhar. E esse? Perguntou Beatriz, tirando um vestido de veludo vinho, com um decote generoso. Ana o tocou com os dedos, sentindo o tecido frio e macio. Quando ergueu os olhos, Beatriz já o vestia sobre o corpo, sem esconder o sutil prazer de provocar. Ainda serve, disse, olhando-se no espelho estreito do armário. Você acha vulgar? Ana engoliu em seco. Não, acho bonito. Em você tudo fica... Parou. As palavras sumiram no ar. Beatriz se virou lentamente.
Os olhos dela pousaram nos de Ana com uma lentidão estudada, como se medisse a distância, como se esperasse algo. Diga, sussurrou, o que você vê quando me olha assim? A pergunta pairou entre as duas como um raio silencioso. Ana não soube responder. Seu peito doía com uma urgência nova. Queria recuar, mas seus pés estavam cravados no chão. As mãos úmidas. O rosto quente demais. Beatriz deu um passo à frente. Depois outro. Você fica tensa quando estou perto, disse, quase num sussurro. Por quê? Ana desviou o olhar, mas Beatriz ergueu-lhe o queixo com 2 dedos, forçando-a a encarar. Não fuja de mim. A gente sabe quando está sentindo a mesma coisa. O tempo parou ali. O corpo de Ana reagia antes da mente entender. A respiração curta, os batimentos no pescoço. O calor se espalhava por baixo da pele como um veneno lento. Beatriz a observava com intensidade. Não havia pressa no olhar, apenas certeza, como se tudo já estivesse escrito ali, entre o silêncio e o ar rarefeito daquele armário. Eu, tentou dizer, mas a voz se partiu. Beatriz tocou-lhe o rosto com a palma da mão, os dedos deslizando devagar pela curva da mandíbula. Ana fechou os olhos. O toque era quase nada, mas era tudo. A respiração dela acelerou. Sentia o cheiro da pele de Beatriz, a textura do veludo entre os corpos, o espaço reduzido em que se moviam, onde o calor se multiplicava a cada centímetro. É só um vestido, disse Beatriz, com um sorriso que negava as próprias palavras. Ou talvez não. As duas ficaram ali, paradas, as bocas perto demais, os olhos colados, e mesmo sem se tocarem mais, era como se já estivessem atravessando um limite. Ana não sabia o que dizer, mas seu corpo já dizia tudo. Zaptati e o ChatGPT. Ana percebia nos silêncios, nas pausas ligeiramente prolongadas, antes de um bom dia, no modo como Beatriz a olhava por cima da xícara de café, com um olhar atento, mas que nunca ultrapassava a linha. Era como se ela esperasse, como se a escolha agora estivesse nas mãos de Ana. E isso a deixava inquieta, suspensa dentro do próprio corpo. Nos dias que seguiram, Ana se perguntava se havia imaginado tudo. Talvez o calor do armário, a chuva do lado de fora, o cheiro envolvente do veludo tivessem lhe pregado uma peça. Mas bastava passar por Beatriz no corredor e sentir a pele se arrepiar ao menor sopro de sua presença para entender que não era imaginação. Era real, uma realidade que se insinuava por baixo da superfície, como uma brasa que se recusa a apagar. Beatriz, por sua vez, parecia saber exatamente o que fazia. Aproximava-se e recuava como quem conduz uma dança lenta. Chamava Ana para ajudar com os livros na estante, para preparar algo na cozinha, para regar as plantas no quintal. Sempre algo mundano, doméstico. Mas era nos detalhes, nos toques rápidos demais, nos olhares que duravam um segundo a mais, no timbre de voz que descia de tom, que morava o convite. Certa noite, o clima pesava de forma quase sensual. O calor pairava no ar como um véu. A luz da sala estava baixa, a televisão ligada sem volume. Beatriz apareceu com uma garrafa de vinho e 2 taças. Usava uma camisola leve, com um hobby de tecido transparente por cima, e seus cabelos caíam soltos, ainda um pouco úmidos do banho. Você vai recusar um vinho de fim de noite? Perguntou com aquele meio sorriso que era mais perigoso que um toque. Ana, já em seu canto do sofá, hesitou, mas pegou a taça. Uma taça, só para acompanhar. Beatriz sentou-se ao lado, sem pressa. A distância entre elas era pequena, mas a sensação de proximidade era muito maior. Os joelhos quase se encostavam. O perfume de lavanda e pele aquecida estava mais forte. Ana tentava focar na televisão, mas não conseguia. Os olhos voltavam, vez ou outra, para a curva da clavícula de Beatriz, para a pele morena e úmida à amostra,
para os lábios que tocavam o cristal da taça com lentidão. Você está me evitando? Perguntou Beatriz, de repente, sem tirar os olhos da tela. Ana sentiu o coração parar por um segundo. A pergunta era direta demais, mas o tom era suave. Não sei do que você está falando. Beatriz riu. Um som curto, quase irônico. Claro que sabe. O silêncio que se instalou a seguir era espesso, como se cada centímetro de ar entre elas queimasse. Ana tentou levantar, mas Beatriz a segurou pelo pulso, um toque leve, mas firme, e então virou-se, encarando-a de perto, muito perto. Os olhos dela estavam escuros, atentos. Eu não vou forçar nada, Ana, mas quero que você entenda uma coisa. A voz dela era baixa, quase um sussurro. O que aconteceu naquele dia não foi um erro, nem imaginação. Eu senti também. E se você disser agora que não sentiu, eu recuo. Juro. Mas diga com verdade. Ana sentiu o mundo girar sob seus pés. A taça ainda em sua mão tremia. O coração batia rápido demais. Sua pele reagia só com a proximidade. O ar parecia ter mudado de textura. Ela não conseguiu mentir. Eu senti, disse, num fio de voz. Ainda sinto. Beatriz soltou o pulso dela com delicadeza, mas não se afastou. Ao contrário, aproximou-se um pouco mais. As mãos dela agora pousavam nos joelhos de Ana, quentes, leves. Os polegares faziam círculos lentos no tecido fino da calça de algodão. Ana estremeceu. Fechou os olhos. Quando os abriu, Beatriz ainda estava ali, observando-a com intensidade, mas sem pressa. Posso te mostrar uma coisa? Ela perguntou. Ana apenas assentiu, o corpo inteiro vibrando numa tensão muda. Beatriz se levantou, puxando-a pela mão. Guiou-a até o quarto, mas não acendeu a luz. A claridade que vinha da rua era suficiente. Entraram juntas e, novamente, Beatriz abriu a porta do armário. Como se aquele espaço fosse um território seguro, um santuário íntimo entre as duas. Entra comigo, disse, puxando-a devagar. Ana entrou. O cheiro ali dentro era mais forte agora. Lavanda, madeira, perfume de pele. As roupas pendiam dos cabides como sombras de um desejo contido. Beatriz encostou a porta, deixando-as num escuro suave. Estavam tão perto que seus corpos se tocavam por acidente. Braços, quadris, ombros. Mas nada era mais acidental. Sabe por que te trouxe aqui de novo? Sussurrou Beatriz, com os lábios quase tocando a orelha de Ana. Ela balançou a cabeça com dificuldade. Porque aqui dentro você não finge, e nem eu. E então, sem mais nenhuma palavra, Beatriz encostou os lábios no canto da boca de Ana. Um toque leve, quase casto, mas que incendiou cada nervo em sua pele. Ana fechou os olhos, sentindo o calor se espalhar, as pernas fracas. Beatriz não avançou, apenas ficou ali, respirando perto, como se esperasse. Ana virou o rosto por fim. E quando os lábios delas se encontraram, não havia mais hesitação. O beijo veio com um sabor de descoberta, de urgência contida, de algo que vinha sendo alimentado em silêncio por tempo demais. Não era um beijo qualquer, era uma confissão. E naquele armário, entre tecidos, sombras e a respiração entrecortada, Ana entendeu que estava cruzando uma fronteira de onde não haveria retorno. Ela se movia como quem carrega um segredo aceso sob a pele, um toque mais longo do que o necessário, um sussurro no corredor, um olhar roubado através da mesa de jantar. Cada gesto entre ela e Beatriz agora era banhado de uma tensão ardente. Não havia rotina que pudesse conter o que se formava entre as duas. O mais impressionante, porém, era a discrição. Beatriz mantinha o controle como se dançasse sobre um fio esticado. Sorria com a mesma calma de antes. Preparava o almoço com leveza. Conversava sobre coisas banais com a mesma voz baixa. Mas, quando estavam a sós, algo se rompia, e no silêncio entre as palavras, no ar denso que se instalava quando nenhuma das duas dizia nada,
Vivia um desejo latente, uma corrente elétrica constante. Certa tarde, Ana estava na varanda, lendo. O céu ameaçava chuva, e o vento vinha morno, carregando o cheiro das folhas molhadas. Beatriz surgiu na porta, com os cabelos soltos e uma camisa longa que deixava à mostra parte da coxa. Você parece inquieta, disse, apoiando-se na porta. Ana ergueu os olhos do livro. Por um instante, não soube se era provocação ou cuidado. Estou. É difícil fingir que tudo está igual. Beatriz caminhou até ela, sentou-se no sofá ao lado, dobrando as pernas com elegância. O espaço entre elas era estreito demais para o conforto, mas nenhuma se afastou. Não quero que finja, disse suave. Quero que sinta. O silêncio que se seguiu pesou sobre os ombros de Ana como um cobertor quente. O vento roçava a pele, mas era o olhar de Beatriz que queimava. Ela desviou os olhos, tentando controlar a respiração, mas a respiração não obedecia. Beatriz passou os dedos pelas folhas do livro, distraída. Eu olho para você e vejo uma mulher que está descobrindo um desejo que não sabia nomear. A voz era baixa, sem pressa. E isso é bonito. Ana virou-se para ela, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e rendição. E você? O que vê em mim além disso? Beatriz sorriu, um sorriso cheio de intenções, mas também de ternura. Vejo uma mulher que me desperta coisas que eu achei que já tinha enterrado, coisas profundas, incontroláveis. O mundo pareceu parar por um instante. As folhas do livro tremularam com o vento. A chuva, enfim, começou a cair. Fina, lenta, como um pano úmido sobre a cidade. Beatriz estendeu a mão e tocou a nuca de Ana, com os dedos firmes. Puxou-a para perto. O beijo veio denso, cheio de urgência. Mas não era o mesmo do armário. Era mais íntimo. Menos dúvida, mais fome. As bocas se procuraram com desejo bruto, mas também com um cuidado feroz. Ana sentiu as mãos de Beatriz deslizarem por suas costas, apertando, explorando. Os corpos se encaixavam como se já se conhecessem há muito tempo. A chuva apertava lá fora, mas dentro da varanda o calor era outro, um calor feito de pele, de respiração pesada, de mãos que procuravam caminhos entre os tecidos. Ana gemeu baixo quando sentiu a boca de Beatriz descer por seu pescoço, os dentes arranhando com gentileza a pele sensível. Arqueou o corpo, entregando-se, os olhos fechados, as mãos apertando os ombros da outra mulher. Mas Beatriz parou de repente. Ficou imóvel, o rosto colado ao pescoço de Ana, respirando fundo. Então se afastou um pouco, os olhos sérios, intensos. Ana piscou, ofegante, o coração batendo tão forte que ela mal ouvia a chuva. E se eu não quiser voltar? A pergunta pairou entre as duas. Beatriz passou a mão pelo rosto de Ana, como quem segura algo frágil e valioso. Eu preciso saber se isso é sobre mim, ou só sobre o que está despertando em você. Ana encostou a testa na dela, os olhos fechados. É sobre tudo, mas agora é sobre você. O beijo que veio depois foi mais calmo, mas carregava uma decisão. Aquela noite, dormiram separadas. Mas o sono de Ana foi inquieto. Sonhou com mãos que percorriam sua pele, com lábios que murmuravam segredos no escuro, com toques que faziam o mundo desmoronar por dentro. Acordou suada, os lençóis enrolados ao redor do corpo, o gosto de algo inacabado ainda na boca. Ao descer para a cozinha, encontrou um bilhete. Hoje, à meia-noite. No armário, fecha a porta por dentro. O coração de Ana disparou. Ela leu e releu as palavras como se fossem feitiço. Durante o dia, andou pela casa como um fantasma. Mal prestava atenção ao que fazia, esquecia panelas no fogo, deixava a torneira aberta, tropeçava em tapetes. A cabeça estava em outro lugar, no escuro, entre cabides. Naquela promessa silenciosa que Beatriz deixara escrita com tanta precisão.
À meia-noite em ponto, Ana entrou no quarto de Beatriz. A casa dormia. Tudo estava mergulhado num silêncio quase sagrado. O armário estava entreaberto. Ela entrou. Fechou a porta. Beatriz já a esperava ali, sem palavras, sem hesitação. E naquele espaço pequeno, cercadas por tecidos e sombras, elas deixaram de apenas sentir, deixaram de apenas querer e começaram a se consumir. O armário parecia respirar com elas. O espaço exalava calor, perfume de pele, o sussurro dos tecidos balançando levemente quando seus corpos se moviam. Não havia mais dúvidas. Não havia mais passos em falso, só a entrega. Ali, entre sombras e vestígios de uma intimidade silenciosa, Ana e Beatriz atravessavam um limite que até então só existia nos silêncios. Beatriz tomou a frente com uma calma devastadora. Seus movimentos não eram apressados, mas sabiam exatamente o que queriam. Tocava Ana como se a reconhecesse há anos, como se cada curva, cada arrepio, já estivesse decorado em sua memória antes mesmo de ser tocado. Os dedos percorriam os ombros dela, descendo pela pele dos braços com uma lentidão que arrepiava. As mãos subiam e desciam, mapeando um território que agora era permitido. Ana estava trêmula, o corpo inteiro vibrava, os olhos semicerrados, a respiração rápida, o peito arfando de um desejo que já não se escondia. Sentia o calor espalhado por dentro como um rio espesso e morno. E quando Beatriz a puxou pela cintura, encaixando os corpos, ela gemeu baixo, um som surdo, involuntário, quase um sussurro do próprio instinto. As bocas se encontraram, e o beijo foi diferente de todos os anteriores, profundo, molhado, inevitável. Um beijo que pedia tudo, um beijo que não aceitava devoluções. A língua de Beatriz era precisa, voraz, mas doce. Sabia provocar e acolher. Sabia parar quando Ana ofegava, e sabia avançar quando ela puxava com mais força pela nuca. Os corpos colavam, separavam e colavam de novo. As mãos de Ana, antes tímidas, agora ganhavam segurança. Deslizaram pelas costas de Beatriz, explorando cada centímetro de pele, descendo pela curva dos quadris, voltando aos ombros, apertando. Era um contato que mais parecia dança, mas uma dança sem música, sem tempo, regida apenas por calor e instinto. Beatriz mordeu o lóbulo da orelha de Ana e sussurrou algo que ela não entendeu. Ou talvez tenha entendido, mas não processado, porque tudo, naquele momento, era sensação. Os sentidos tomavam conta. O som abafado da chuva lá fora, o cheiro de lavanda e suor, o gosto da boca da outra, a textura quente da pele, o toque dos cabelos embaraçando nos dedos. De algum modo, acabaram no chão do armário, entre caixas, vestidos caídos, cabides deslocados. E ali, na penumbra quente daquele santuário improvisado, os corpos se procuraram com uma fome calma, uma sede que vinha das profundezas. Ana nunca tinha sido tocada assim, com tanta presença, com tanta verdade. Beatriz não tinha pressa. Cada gesto era um convite, cada beijo, uma pergunta. E Ana dizia sim com o corpo, com o som da garganta, com o jeito como arqueava a coluna e entrelaçava os dedos nas costas dela. O prazer não vinha de um único lugar, vinha do todo, da entrega, da confiança, da certeza de que ali, naquele momento, estavam exatamente onde deveriam estar. Quando enfim adormeceram, foi ali mesmo, entre roupas e lembranças, o corpo de uma colado no outro, envoltas em um silêncio espesso e seguro. O mundo lá fora parecia distante, como se a casa inteira estivesse dormindo, para que elas vivessem aquele instante sem culpa. Acordaram horas depois, ainda no escuro. Beatriz foi a primeira a se mover. Olhou para Ana, o rosto iluminado apenas pela fresta da porta entreaberta, e sorriu. Você está bem? Ana assentiu. Seus dedos ainda repousavam na pele nua da cintura de Beatriz. Estou viva,
pela primeira vez em muito tempo. Beatriz tocou o rosto dela com delicadeza, como se confirmasse que aquilo era real. Beijou sua testa. Depois se levantou, puxando uma manta de dentro do armário e cobrindo ambas. Hoje você dorme aqui, comigo, e foi o que fizeram. Nos dias seguintes, algo mudou entre elas. Não havia mais a tensão de antes, aquela que cortava o ar em cada aproximação. Agora havia um tipo diferente de conexão, mais funda, mais silenciosa. Um carinho discreto nos gestos, um calor no olhar, uma cumplicidade que dispensava palavras. Passavam as manhãs como antes, organizando a casa, tomando café juntas, lendo na varanda. Mas agora os toques vinham com naturalidade. Beatriz passava a mão nos cabelos de Ana quando ela se distraía. Ana ajeitava a gola da blusa de Beatriz sem pensar. Os olhares se encontravam por entre as tarefas e paravam ali, demorados. Tudo era mais terno e, ao mesmo tempo, mais intenso. Certa tarde, estavam no quarto, dobrando lençóis limpos, quando Ana se virou e disse: Isso que estamos vivendo, para você é só agora? Beatriz parou. O lençol escorregou de suas mãos. Caminhou até Ana, olhou fundo nos olhos dela e respondeu com a voz baixa: Isso que estamos vivendo é o que sempre esteve aqui, só que agora você está vendo também. E beijou sua boca com calma, como se selasse aquela verdade em silêncio. Naquela noite, fizeram amor na cama, com o mundo inteiro dormindo ao redor. Não havia mais medo, não havia mais segredos dentro de armários. Ali, entre lençóis e promessas não ditas, Ana soube que o depois chegaria, e quando chegasse traria dúvidas, escolhas, talvez dor. Mas naquela noite só havia uma certeza: nada que fosse real poderia ser escondido para sempre. Naquele domingo, Carlos chegou. Era um homem de presença fria, olhos que pesavam onde pousavam, mãos secas. Cumprimentou Ana com um sorriso breve e polido, olhou Beatriz com a distância costumeira, alheio à dança invisível que há semanas acontecia sob o teto onde ele vivia tão pouco. Ana observava os dois à mesa. Carlos falava sobre negócios, viagens, números que não interessavam a ninguém. Beatriz sorria nos momentos certos, mas seus olhos voltavam, inevitavelmente, para Ana. Rápidos, discretos, mas presentes. E Ana sentia cada um deles como um toque. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou deitada no quarto de hóspedes, os olhos fixos no teto, o coração pesado. Sabia que algo estava prestes a mudar. Podia sentir no ar, no jeito contido de Beatriz, na maneira como seus próprios pensamentos pareciam girar sem rumo. Na manhã seguinte, Beatriz entrou sem bater. Fechou a porta atrás de si com um gesto lento. Usava uma blusa branca simples, os cabelos presos com pressa. Havia uma leveza contida em seus passos, mas o olhar vinha carregado de decisão. Vamos dar uma volta? Perguntou. Ana apenas assentiu. Caminharam até o parque próximo. O dia estava nublado e o ar tinha aquele cheiro úmido que antecede a chuva. Sentaram-se num banco afastado onde ninguém as escutava. Beatriz levou um tempo antes de falar. Olhava para frente, os dedos entrelaçados no colo. Ontem à noite, enquanto Carlos falava, eu percebi que estava completamente fora daquele mundo, como se nada daquilo me dissesse mais respeito. Ela virou-se finalmente. Você entende? Ana assentiu. Os olhos ardiam. Eu não consigo mais fingir. Nem quero, mas preciso fazer isso direito. O que quer dizer? Ana respirou fundo. As palavras ecoavam no peito como um sussurro entre trovões. E nós? Beatriz sorriu, com uma ternura que fazia doer. Nós já somos, mesmo que o mundo lá fora tente negar. Mas preciso de tempo para me refazer, para colocar tudo no lugar. E você precisa decidir se quer isso comigo, se está pronta para carregar o que vem com esse tipo de amor. Ana não respondeu de imediato.
Olhou as mãos de Beatriz, firmes, femininas, decididas. Olhou seu rosto, tão conhecido agora, e sentiu que, apesar do medo, havia uma coragem nova crescendo dentro de si. Eu não quero outro lugar que não seja o seu lado, disse por fim. Beatriz se inclinou, encostou a testa na dela. As mãos se entrelaçaram. Voltaram para casa sem dizer mais nada. À noite, Carlos partiu novamente, como fazia sempre. Só que dessa vez, o olhar de Beatriz ao se despedir não carregava espera, era o fim, ainda que ele não soubesse. Nos dias seguintes, os planos começaram a tomar forma. Advogados, conversas difíceis, decisões práticas. Mas no meio de tudo isso, havia também sorrisos no café da manhã, beijos demorados à noite, risadas na cozinha. Ana passou a ocupar o quarto de Beatriz, e o armário, antes lugar de segredos, virou lugar de roupas divididas, perfumes misturados, memórias recentes. Meses depois, numa tarde de céu limpo, caminhavam de mãos dadas pelo mesmo parque onde tudo havia sido dito. Um casal passou por elas e sorriu. Não era um sorriso de julgamento, era um sorriso simples de quem reconhece o amor quando o vê. Beatriz parou e olhou Ana. Os olhos dela brilhavam com uma serenidade nova. Lembra da primeira vez que te puxei para o armário? Ana riu, puxando-a pela mão. Como esquecer? Achei que fosse me derreter ali mesmo, pois hoje eu só queria te puxar de volta, mas para dentro de mim, e nunca mais soltar. Ana a beijou ali mesmo, sem medo, porque agora não havia mais portas fechadas, nem armários, nem silêncio. Só amor, inteiro, vivido e, finalmente, livre.